Tem gente que se diz que é crente, que quando vai dormir faz suas orações, que quando vai para o trabalho faz suas orações, quando vai viajar ora para Deus abençoar na viagem, mas trai a Deus dizendo, apoiando a teoria da evolução, dizendo que não foi Deus quem criou os seres vivos. Dizendo que a Bíblia, que o ensino da criação não é ciência, quando é ciência, e eu vou provar. Eu vou provar com fatos científicos que a criação por Deus pode sim ser ciência, porque pode ser feito pelo cientista. Enquanto que a teoria da evolução, que eles dizem que é ciência, não pode ser testada pela ciência. Então, é uma mentira que está sendo ensinada como verdade, enquanto que o que é verdade não pode ser ensinado como ciência. Então, vamos mostrar o seguinte, que o ateu, ele não é um concorrente, ele não é um adversário, ele não é um inimigo do Filho de Deus que acredita na criação por Deus. O ateu, ele é uma vítima do engano de Satanás. Então, vamos mostrar aqui algumas ciências que não aprovam a teoria da evolução, mas aprovam a criação por Deus. Em primeiro lugar, vamos falar um pouco sobre a seleção natural que é ensinada por Darwin, mas que a ciência da astronomia não apoia e não comprova. Porque a astronomia é a ciência que estuda o espaço, que estuda os outros planetas. Então agora a NASA, ela está planejando povoar o planeta Marte. E o que é que eles estão fazendo? Eles estão contradizendo a teoria da seleção natural, que fala que um ser vivo que for o melhor adaptado é o ser vivo que vai se adaptar melhor naquele ambiente para poder sobreviver. Então o ensino de Darwin, quando fala sobre a seleção natural, ensina que o ser vivo que melhor se adaptar ao ambiente seria esse que vai sobreviver para poder gerar outros seres e aí perpetuar a espécie. Mas segundo a NASA, segundo os que estão indo para o planeta Marte para tentar povoar o planeta Marte, tomara que eles consigam, né? Tomara que Deus permita, porque isso aí é uma coisa de Deus, mas vamos supor que eles consigam, né? Então, qual é o método que eles estão usando para tentar povoar Marte? É o método que Deus usou para povoar a Terra ou é o método que Darwin ensinou para povoar a Terra? Porque pelo método de Darwin, segundo esse ensino da seleção natural, eles ensinam o seguinte, que dentre 100 a 200 seres vivos, vai ter alguns que vão se adaptar e alguns que não vão se adaptar e aí vão morrer. Então, seria o método da seleção natural, que é aquele que melhor se adaptar no planeta Marte, seria o que vai sobreviver como teria acontecido na Terra. Como ele disse que o peixe teria, um dos peixes lá teria se adaptado fora da água, e pelo fato de se adaptar fora da água, teve que criar pernas, teve que se modificar, deixar de ser peixe para ser réptil, para poder conseguir se adaptar fora da água. Então o mesmo teria que acontecer em Marte. Eles teriam que levar 200 espécies para Marte, aí chega lá em Marte, ver qual é o que melhor se adaptaria no clima de Marte, e aquele que se adaptar seria o que ia sobreviver para perpetuar a espécie. Mas não é isso que estão fazendo. Quer dizer, a própria astronomia, a ciência da astronomia, que é usada pelos astronautas, né, para poder tentar povoar, que eu não sei se eles vão conseguir povoar, né, mas vão tentar. Então, já de cara,
a colonização de Marte já está deixando claro que a teoria de Darwin não funciona na Terra, porque também não vai funcionar em Marte. O que é que estão fazendo lá? Ao invés do ser vivo estar se adaptando ao clima do planeta Marte, estão fazendo o contrário. Eles estão adaptando o clima de Marte para o ser vivo poder sobreviver. Então, segundo a teoria da seleção natural, era o ser vivo que teria que se adaptar ao clima de Marte para poder sobreviver. Mas, pelo contrário, os cientistas estão fazendo o contrário, estão tentando adaptar o ambiente para que o ser vivo sobreviva. Então já descartou logo de cara que a teoria de Darwin não funciona. E se não funciona em Marte, também não funcionou na Terra, entendeu? Então, através dessa ciência que nós podemos provar que a teoria da evolução está enganando os ateus, criaturas de Deus, e nós temos que defender, porque eles são criaturas como nós. Não vamos deixar eles serem enganados. Então, o meu objetivo não é condenar a teoria da evolução. O nosso objetivo é mostrar que eles estão sendo enganados, porque não funciona hoje e não funcionou no passado. Vamos falar também que a ciência chamada química, não comprova a teoria da evolução. Dentre outras ciências, vamos falar um pouco sobre uma lei chamada a Lei das Proporções Continuadas, que é uma lei da química de um cientista francês chamado Proust. Nessa lei, que foi aprovada, foi comprovada pela ciência, pela comunidade científica, essa lei das proporções continuadas, ela fala assim, que quando um organismo, quando um elemento dos organismos que compõem os corpos se transforma, ou evolui para outro, aqueles outros elementos também vão se transformar na mesma proporção. Então, por exemplo, todo corpo existe vários elementos químicos. Aí, segundo essa lei das proporções continuadas, quando um dos elementos se transforma ou se evolui, todos os outros elementos vão também se transformar na mesma proporção daquele outro que começou primeiro. Então, segundo essa lei das proporções continuadas, o gorila, que dizem que teria evoluído, segundo essa teoria, essa lei da química, o macaco tem que fazer hoje 98% de tudo que o homem faz. Por quê? Dizem que ele teria evoluído, os músculos do corpo dele teria evoluído numa proporção até chegar ao que é a semelhança do homem, e dizem que o gorila tem 98% do DNA semelhante ao homem. Mas antes não era 98%. Só que ele evoluiu em forma, por exemplo, a forma do rosto não era igual, parecida com o homem, então teria evoluído. Os braços não era igual ao do homem, então teria evoluído também para ser semelhante ao homem. As pernas, os olhos, tudo teria evoluído, que não era parecido com o homem, mas evoluiu para ser parecido com o homem. Só que a mente criativa dele não evoluiu. Então, segundo a lei de Proust, a mente teria que também ser evoluída na mesma proporção. Então, aqui, segundo a química, segundo essa lei das proporções continuadas, o gorila não evoluiu para ser semelhante ao homem. Ele já foi criado exatamente como ele é hoje. Porque se no caso, os elementos, quando um evolui, os outros evoluem na mesma proporção, então, segundo a lei das proporções continuadas, o macaco teria que evoluir também a mente criativa para fazer coisas como o homem faz. Mas como nós sabemos, os gorilas de hoje, eles não sabem fazer proporcionalmente ao que o homem faz,
Eles não sabem fazer nem 1%. Quer dizer, como é que o corpo evolui e a mente não evolui? Né? Então é uma mentira desfarrapada que está enganando os nossos amigos ateus, entendeu? Então é nossa obrigação esclarecer para os ateus, que são criaturas de Deus, que eles estão sendo enganados e que eles estão perdendo a bênção de ser herdeiro disso que eles estão negando, né? Então a nossa função é esclarecer que estão sendo enganados. Porque se a própria ciência não aprova, e eles dizem que a ciência aprova, como é que a ciência está aprovando se você está dizendo aqui, ó, que teria que evoluir na mesma proporção o corpo do macaco? Se fosse evoluído, a mente também teria que evoluir na mesma proporção. O macaco, ele não sabe pegar num facão para cortar uma árvore. Ele não sabe abrir um buraco no chão para plantar um pé de banana para ele mesmo se alimentar. Quer dizer, que evolução é essa? Como é que evoluiu na mesma proporção do homem, sendo que diz que é 98% de DNA semelhante, mas o macaco não evoluiu a mente criativa nem 1%. É preciso ter cuidado, porque um erro leva a outro erro. Como, por exemplo, no fundo, a teoria da evolução, ela gerou algumas sequelas. Mas, por exemplo, é crime uma pessoa chamar um negro de macaco. É crime. Só que não é crime a teoria da evolução comparar o homem com o macaco. Então, se é crime você chamar uma pessoa negra de macaco, pela lógica teria que ser crime também você comparar o ser humano com o macaco, dizendo que o macaco são nossos parentes, né? São nossos ancestrais. Então, quando se ensina na universidade que o homem e o macaco seriam de uma mesma linhagem ancestral, é a mesma coisa, seria o mesmo crime de uma pessoa chamar uma pessoa negra de macaco, porque se são parentes, não tem nada demais chamar um negro de macaco. Mas é crime de injúria racial, que dá cadeia, você comparar um negro com um macaco. Agora, não é crime você chegar na universidade e dizer que o macaco é nosso parente e que que o macaco é nosso ancestral. Quer dizer, a coisa é tão lógica que eles não estão vendo esse absurdo. Agora, enquanto não tirar essa mentira da evolução de dizer que o macaco e o homem são parentes e que seriam de uma mesma linhagem, enquanto não tirar esse ensino das universidades, muita gente ainda vai ser condenada por crime de injúria racial, porque eles aprendem lá, com o professor de biologia, que o macaco e o homem seriam de uma mesma linhagem ancestral. Quer dizer, está vendo como um erro leva a outro? E outra coisa, nos Estados Unidos, durante muito tempo, se acreditava que a raça negra seria menos evoluída que a raça branca. Veja só, porque aprenderam na universidade que as espécies seriam evoluídas. Entendeu? Então, assim, se aprendeu que a raça humana passou por evoluções, né, na cabeça do aluno fica o mal entendido de que o macaco seria menos evoluído do que o negro e que o negro seria menos evoluído do que o branco, como se entendia até poucos anos atrás na América do Norte, né, nos Estados Unidos, que lá havia uma divisão entre o negro e o branco. Havia até uma lei que proibia o branco, era crime o branco casar com o negro. Eu já vi uma reportagem na internet mostrando que existia uma lei, né, que proibia o branco casar com o negro, porque o negro seria de uma raça menos evoluída, por causa da teoria da evolução que ensina que houve uma evolução. Entendeu?
Hoje não é mais crime, mas já houve época que era crime. Então assim, uma coisa errada puxa outra coisa errada. Não é crime chamar uma pessoa de Adão, não é crime colocar o nome numa pessoa de Adão, não é crime colocar o nome de uma pessoa de Eva, porque a criação por Deus é ciência e é verdade. Agora é crime você colocar o nome de uma pessoa de macaco. É crime, você vai para a cadeia. Que justiça é essa? Que ciência é essa? Quem fala que a teoria da evolução é ciência, fala que a raça humana passou por evolução e que, segundo essa evolução, o macaco seria menos evoluído que o negro e o negro menos evoluído do que o branco, mas se você chamar um negro de macaco, você vai preso. Ué, que ciência é essa? Então não é ciência, é ideologia, entendeu? Agora, não é crime você chamar uma pessoa de Adão, como a Bíblia fala que nós somos descendentes de Adão. Agora a teoria da evolução fala que o macaco seria nosso ancestral comum e que nós seríamos da mesma família. Mas se chamar uma pessoa de macaco é crime. Ué, vai entender isso aonde? Então tá errado. Tem outra coisa também tem outra ciência também que não aprova a teoria da evolução. E agora a história. Por que a história não comprova a teoria da evolução? O primeiro descalabro é o seguinte: é porque a história ela só narra fatos que existiram de 6.000 anos para cá. Mas a teoria da evolução ensina que o homem já teria começado a viver na Terra há mais de 200.000 anos. Agora veja, mas a história não comprova isso. Por quê? Porque se o homem vivesse há mais de 200.000 anos atrás, a história ia contar fatos de fulano de tal que viveu há 50.000 anos atrás, né? Mas ela não fala, a história não fala de coisa que aconteceu antes de 6.000 anos atrás, só de 6.000 anos para cá, conforme a criação por Deus, né? Que a criação sim, a história comprova que há 6.000 anos já existia seres vivos na Terra. Outro dia desse eu estava lendo e vi mostrando na internet, né, que o cientista teria encontrado uma estátua e que essa estátua seria construída de acordo com a datação. Eles fizeram a datação que essa estátua teria sido construída ou entalhada na pedra, mas não foi pedra sabão não, foi pedra mesmo, pedra dura, granito. Então pegaram aquela estátua e fizeram a datação da estátua dizendo que seria há 25.000 anos atrás. Mas aí eu fui usar a técnica dos repórteres investigativos e aqueles repórteres que fazem investigação para a polícia e tal. Então eles usam a técnica de pesquisar todas as informações que existem que falam sobre aquele mesmo assunto. Então se tiver 10 informações sobre aquele mesmo assunto, pelo menos 9 tem que falar a mesma coisa. Se só tiver uma informação que fala sobre aquele assunto, mas as outras não estão falando a mesma coisa, aí o juiz não pode comprovar como verdade. Tem que haver pelo menos 3 ou 4 testemunhos afirmando que aquele fato foi justamente daquele jeito, daquela maneira que estão contando. Então eu fui pesquisar na química, fui pesquisar na história, fui pesquisar na geologia, fui pesquisar na demografia, quer ver mais? Na astronomia, que eu já falei, né? E aí eu descobri que nenhuma dessas outras ciências fala o mesmo que a teoria da evolução está falando. Nem a própria biologia não comprova a teoria da evolução, mas eles usam o nome da biologia
como se a biologia aprovasse. Eu vou mostrar para vocês aqui que a biologia não comprova a teoria da evolução. Eu vou mostrar os fatos, né? Então, como nós estamos falando, a história não comprova que uma estátua de pedra teria sido construída há 25 mil anos atrás, e a razão é pelo seguinte: porque segundo a história, a ferramenta que entalha na pedra, que no caso é a talhadeira de aço e ferro, aqui, ó, a talhadeira que entalha na pedra é o ferro e o aço, quer dizer, a marreta e a talhadeira só foram descobertos há cerca de 4 mil anos atrás. Então, há 25 mil anos atrás, não, segundo a história, né, não existia ferramenta de aço, não existia ferramenta de ferro para fazer a marreta e para fazer aquela talhadeirazinha que talha a pedra. Então, se a história está dizendo que o ferro e o aço só foram descobertos, só foram fabricados há cerca de 4 mil, antes de 5 mil para cá, então não tinha como entalhar numa pedra uma estátua sem ferramenta de ferro. Então, através da história, nós podemos dizer que é mentira que encontraram estátua de pedra entalhada, porque a história não comprova. Então, quando você junta as informações de um a informação de outro, você vai ver que não estão falando a mesma coisa. Então, como eu disse antes, os cientistas evolucionistas, eles não estão usando os métodos científicos para tentar comprovar a teoria da evolução. Eles estão usando só as palavras de pessoas famosas, eles estão usando o nome, a fama da ciência para dizer que tal fato teria acontecido, mas a própria ciência não comprova, como nós mostramos aqui. O planeta Marte, né, que estão tentando colonizar, já descartou a teoria da seleção natural, né? A química, através da lei de Proust, das proporções continuadas, já está descartando que o macaco não evoluiu na mesma proporção. Então, se não evoluiu na mesma proporção, a mente criativa já era, é mentira. A história está dizendo que antes de 6 mil anos não existia civilização. Por quê? Porque é inadmissível você admitir que o ser humano teria vivido 195 mil anos, não é 195 dias não, é 195 mil anos sem aprender a construir o ferro, sem aprender a construir uma casa de moradia, sem poder fazer a sua cidade, né? Sem trancar suas portas, porque sem fechadura, sem ferro não poderia fazer porta. Sem um ferro não poderia fazer um telhado. Sem um ferro não poderia cortar as madeiras para fazer a casa. Então como é que você vai me dizer que o ser humano viveu 195 mil anos sem fazer sua casa? Sendo que em pouco menos de 5 mil anos, assim que aprendeu a fazer o ferro, as cidades foram construídas, as casas foram construídas, né? Só o Brasil, por exemplo, o Brasil foi descoberto há cerca de 500 e poucos anos atrás, né? Ele foi descoberto em 1500, nós estamos em 2022, então, por exemplo, foi 522 anos. Agora, imagine quantas cidades em 500 anos foram construídas. Agora vai ficar 195 mil anos sem construir casa, sem construir. Aí
A história não comprova a teoria da evolução. Você vai mostrar na internet, vai mostrar na televisão que há 60 mil anos atrás tal coisa teria acontecido. Por quê? Que eles vão dizer isso, sendo que a história não mostra isso. Mas tem mais ciência que não comprova. A engenharia genética, que é um ramo da biologia, né? Que a engenharia genética é uma ciência que é feita pela medicina e pela biologia. Agora, eu vou te perguntar uma coisa. Por que a engenharia genética, os biólogos, né, da engenharia genética, não conseguem fazer o mesmo que a seleção natural e que as especiações teriam feito durante os milhões de anos? Quer dizer que os engenheiros da biologia são menos inteligentes do que a seleção natural, que poderia ter feito transformar o peixe em réptil, mas os biólogos não podem? Por quê? Então, a própria engenharia genética e a própria biologia está mostrando na cara que a teoria da evolução é uma mentira, que está enganando os ateus, nossos queridos conterrâneos, né, que eles são criaturas de Deus, tal como nós, que estão sendo enganados. Que aqueles incrédulos que acreditam na teoria da evolução, faz, não, é verdade, se a ciência fala, eu não vou misturar ciência com religião. Mas não é ciência, moço. A teoria da evolução não é ciência, é engano. Então, se a própria biologia não consegue fazer o que a seleção natural diz que fez, mas os biólogos não conseguem fazer, quer dizer que a seleção natural seriam mais inteligentes do que os biólogos? Hoje tem muita coisa que a engenharia genética está fazendo, que inclusive clones, né, curando várias doenças difíceis. A ciência aumentou bastante, a tecnologia da medicina aumentou bastante, que até transplante faz. E por que eles não conseguem fazer o macaco se transformar em homem? Por que não conseguem fazer o peixe se transformar em réptil, como eles ensinam, né? Por que não conseguem fazer o réptil se transformar em uma ave, como ensina lá que os dinossauros já foram aves? Então, a própria ciência não aprova, então não é ciência, é engano. Posso provar para você que a biologia não consegue fazer o que a teoria da evolução ensina. Aliás, o único ensino no mundo, em todo mundo, o único ensino que o professor ensina e o aluno aprende, mas não consegue fazer o que aprendeu, e o professor não consegue fazer aquilo que ele mesmo está ensinando, é o ensino da teoria da evolução. Porque quando você vai tirar uma carteira de motorista, né, o professor te ensina a pegar no volante, passar as marchas, né, aí você aprende, você entra no carro, você vai lá e faz. Na medicina, o médico aprende, né, a fazer, curar as doenças, aprende a fazer a cirurgia. Aí depois que ele aprende, ele vai lá e faz. Mas a teoria da evolução não. O cara aprende que o peixe teria se transformado em réptil, mas ele não sabe fazer. Quer dizer, o próprio professor que ensina que o peixe se transformou em réptil e o réptil teria se transformado em ave, ele mesmo não sabe fazer isso. Ele não consegue fazer. Como é que é ciência? Não é ciência. Entendeu? Eu fico indignado porque o que é verdade, o livro de Gênesis é verdade, mas ele diz que não é ciência e não pode ser ensinado nas escolas porque não é ciência. Mas a ciência pode fazer. Vou mostrar daqui a pouco que a ciência pode fazer o que está ensinando no livro de Gênesis. Agora, o que eles não podem fazer, que diz que é ciência, mas quem aprende não consegue fazer,
não é ciência, eles estão dizendo que é ciência e pode ser ensinado. Então, a indignação é essa, de ver que a mentira está suplantando a verdade. Aí, como eu estou mostrando aqui, ó, nem a história comprova a teoria da evolução, porque se comprovasse, ela ia falar que o ferro foi feito há 200 mil anos atrás e, né? Tem mais coisa. Por exemplo, a geologia é uma área da ciência que ela estuda o meio ambiente e através desse estudo do meio ambiente, o que é que nós podemos destacar aqui que prova que a ciência da geologia não comprova a teoria da evolução. Já ouviu falar na cadeia alimentar? Segundo o IBAMA, aliás, quando eu filmava aquelas palestras lá do IBAMA, eles falavam o seguinte, que cada ecossistema tem os seus biomas definidos. Então cada bioma tem certos animais que precisam de uma cadeia alimentar para que aquele animal sobreviva. Por exemplo, a onça, ela tem certos animais que ela se alimenta daqueles animais. Aí se aqueles animais que a onça se alimenta deixarem de existir ou forem extintos, consequentemente a onça também vai ser extinta, porque ela não vai ter com que se alimentar. E por que e no que isso aqui descomprova a teoria da evolução? Descomprova pelo seguinte, porque segundo a evolução, os seres vivos não foram criados todos ao mesmo tempo. Veja bem. Então, segundo o ensino e a orientação do IBAMA, todo bioma precisa ter a cadeia alimentar toda formada, porque se não tiver a cadeia alimentar ali, aqueles animais que servem de alimento para outros animais, se eles não existirem, aí significa que aqueles outros animais também vão morrer de fome. Então, assim, para que haja no ecossistema o equilíbrio, tem que haver todos os animais, todos ao mesmo tempo ali. Se você chega numa floresta e mata todos os insetos daquela floresta ali, aqueles animais que se alimentam daqueles insetos que você matou com agrotóxico, então aqueles animais que serviam de alimento para os outros, morrendo, os outros animais também vão morrer. Significa o quê? Que precisa do conjunto, de tudo junto. Então, quando Deus criou os seres vivos, lá no Gênesis fala que Deus criou para que uns servissem de alimento para os outros. Está lá no livro de Gênesis, logo no início. Então, para provar que o ensino da Bíblia é ciência, né? Nós mostramos o seguinte, que a Bíblia ensina que os seres vivos foram feitos ao mesmo tempo, enquanto que a teoria da evolução ensina que não foi ao mesmo tempo, que foram surgindo aos poucos. Surgia um, daqui a milhões de anos, aquele um se transformaria em outro, e aquele em outro, sucessivamente, até chegar às espécies que temos hoje. Se fosse assim, aqueles primeiros animais daquele bioma do ecossistema morreriam de fome, porque daqui que o alimento dele fosse ser criado daqui a milhões de anos, ele já morreu de fome, entendeu? Então, a geologia, a ciência da geologia, que cuida do meio ambiente, que pesquisa o meio ambiente, os seres vivos, né, a fauna e a flora, prova o seguinte, que tinha que estar tudo ali ao mesmo tempo, porque uns servem de alimento para outro. Por exemplo, a baleia. A baleia se alimenta da sardinha e outros peixes pequenos, né? Agora, se a baleia tivesse surgido primeiro e os outros seres que ela se alimenta viessem depois de milhões de anos, o que ela ia comer o quê? Então não faz sentido dizer que
surgiu um, depois esse um evoluiu para outro, e que aquele outro foi evoluindo para outro depois de milhões de anos, sendo que os primeiros ancestrais não tinham o que comer, já que foi surgir depois de milhões de anos. Então, a geologia, que estuda o ecossistema, o meio ambiente, não aprova a teoria da evolução por causa da cadeia alimentar, que exige que teriam que ser criados todos ao mesmo tempo, e não um hoje e outro daqui a milhões de anos depois. A geologia também não comprova a teoria da evolução. E a geologia é uma ciência que o próprio IBAMA fala que se você destruir uma espécie, outras espécies vão ser destruídas também, porque aquela espécie que você destruiu era o alimento daquele outro. Então, exige que todos tenham sido criados ao mesmo tempo e não ao longo de milhões. Aliás, já teve cientistas que descobriram que 96% de toda a cadeia alimentar, de todos os animais que existem no mundo, foram criados ao mesmo tempo, justamente por esse motivo. Porque uns são alimento para outros.